Boa tarde a todos. Vou dar início aí à nossa aula. Nós vamos continuar aí o que a gente estava falando na aula passada, né? Que é nós estamos no livro número 2, né? Fala de eletro e eletrônico. Certo? De eletro e eletrônico. Nós paramos lá na página 19. Certo? Página 19. E aí nós vamos continuar a partir daí. Ok? Na página 19. Esse livro nós trabalhamos com alguns conceitos assim extremamente úteis, né, para a manutenção. Então nós vamos continuar aí, certo? A partir daí. Esse capítulo que a gente está trabalhando, né, capítulo número 2, ele é um capítulo, assim, extenso, então a gente está fazendo ele que meio que dividido, né? Cada assunto, gradativamente, né? Trabalhando aí de forma dividida. Então, ele é dividido em 3 partes, vamos dizer assim, né? Esse capítulo número 1, na verdade, né? Então, a gente sempre trabalha os temas dessa forma, né? De forma gradativa, para vocês entenderem. Nós paramos aí, né, nesse tema que ele fala aí dos meios, né, dos meios condutores, isolantes. A gente vai continuar a partir desse tema. Né? Aula passada a gente viu a definição até, né, da energia, né? Vimos aí um conceito importante do movimento dos elétrons, corrente elétrica. E foi esse o último tema que a gente falou, né? Corrente elétrica, né? Que é um movimento dos elétrons. Vimos o circuito, né? Como que é definido. Que existe a parte negativa e a positiva. Quando eu estou trabalhando com circuito fechado. O circuito fechado, ele tem o positivo, ele tem um nome, que é o cátodo, e o negativo, que é o anodo, né? Cátodo e o anodo. Então, é as duas partes do circuito. Então, esse exemplo aí, ó, ele mostra na página 19. A gente consegue ver o negativo e o positivo. Todo circuito ele tem o negativo e o positivo. Tá? Quando a gente vai lá com a página 19 aí, vocês abrirem lá, a gente está no livro de eletro e eletrônico, livro número 2, né? Página 19. E ele tem aí o negativo e o positivo. Então, ele é importante, ele tem esse nome, né? É dado esse nome aí, o anodo e o catódo. E ele é muito importante quando eu estou trabalhando com o circuito, né? Porque é através dele que eu consigo mexer e fazer a leitura. Fazer a leitura da placa, né? Eu quero saber se a placa ela está funcionando, eu vou ter que medir com o multímetro usando esses 2 polos, né? O circuito fechado ele vai ter uma entrada, né? Uma entrada aí, né? E essa entrada ela tem essa distribuição do negativo e do positivo. É dentro dela que há o movimento dos elétrons. Quando eu ligo alguma coisa na tomada, esse movimento acontece. A gente viu na aula passada, né?
A gente viu também lá além desse movimento que é a corrente elétrica, a gente viu da diferença de potencial. Por que há esse movimento? Por que acontece esse movimento? A gente viu na aula passada também, certo? A gente viu na aula passada esse movimento dos elétrons. É importante aí falar dessa informação que a gente vai começar a falar agora, da página 19, né? Então, a gente fez uma pequena revisão aí, e aí ele vai entrar nesse tema aí, ó, meio, condutor, isolante e resistência. Esses três conceitos, tá? Esses três conceitos. Os elétrons, eles precisam de um material, né? Então, para que esses elétrons eles se movimentam, faça essa movimentação, precisa de um material, tá? Ele precisa de um material para acontecer esse movimento, né? Então, para poder caminhar, seja ele no ar, madeira, ouro, ferro, né? Então, ele só conduz em um determinado material. Não é qualquer material que a corrente elétrica, ou seja, os elétrons, consegue caminhar. Tem uns materiais que eles têm uma dificuldade enorme, né? E não conseguem caminhar de maneira eficaz. Então, ele cita aqui alguns materiais que a energia ela pode chegar de um ponto ao outro, tá? Certo? Então, ele fala aí que até o ar, ele, dependendo da carga, se a corrente for uma corrente que tem uma carga alta, ela caminha, a energia fica sendo um meio condutor, mas o ar fica sendo como um meio para ela conduzir em um determinado lugar, né? Que nem os lugares altos são extremamente atingidos, assim, muitas vezes ao ano aqui no Brasil. Por que atinge várias vezes? Sendo que não tem um fio ligando lá o céu com ele. Como que ele vem? Como que o raio vem, então? Sendo que a gente está falando que a eletricidade precisa de um meio, precisa de alguma coisa para ela caminhar. No caso dos raios, é o ar. É o ar que fica sendo o meio condutor, o material pelo qual os elétrons vão caminhar por ele. Por que caminha? Mas é louco, mas o ar caminha porque a descarga elétrica de um raio ela é milhões e milhões de volts às vezes. Por ser essa quantidade grande, por isso que ela consegue caminhar. Uma descarga pequena, ela não consegue caminhar de um lado para o outro sem um meio condutor. Então, o ar, ele se torna, né? O ar, ele se torna um meio condutor porque a descarga ela é extremamente alta dos raios. Então, o ar ele se torna por isso, né? A gente tem alguns aqui, como o ouro, o ferro, né? O cobre, a água, são extremamente condutores, tá? Então, esse condutor ele é um material que é feito o meio, né? O meio, o que é o meio, né? Por onde vai passar, o meio por onde ele vai passar. Nem o fio da sua casa. Você olha lá, para a energia chegar na sua casa, teve um fio, né? Então, o meio aí é o fio, né? De que material é feito o fio? O fio é feito do cobre. O cobre, então, ele é condutor. Ele é condutor. Ok? Ele é condutor. Então, a gente entendeu aqui do condutor, do meio e o isolante. O isolante são materiais que eles impedem a passagem de energia. Por exemplo, a borracha impede. O vidro, ele não é condutor, né? Ele impede, né?
impede borracha, vidro, né? O plástico. Claro, tem alguns materiais que são isolantes, porém, dependendo da carga elétrica, ele pode até pegar fogo, mas eles são isolantes, né? A madeira mesmo, ela é isolante. Porém, se tiver uma carga alta, pode pegar fogo, mas ela é isolante, né? Então, borracha, vidro, plástico, né? Então, são materiais que impedem, que vai ter uma dificuldade para a energia passar por aquele material. Então, isolante seria isso, certo? Ele tem que ser, ele é um material que ele impede. Então, isolante, ele é bom para proteger também, né? Tipo aqui, a fita isolante. Todo mundo conhece aí, né? Fita isolante. Ela é um material lá, né? Lembra um plástico, né? Então, ele é um material que impede, né? Que protege em alguns aspectos. Protege equipamento, protege instalações elétricas, protege para que não tenha problema, né, de curto-circuito e etc. Né? Então, sem o material, os elétrons não têm como caminhar. Então, ele precisa desse material, desse meio, né? Desse meio condutor aí. E ele tem que ser condutor, tá? O meio pelo qual a energia vai estar caminhando, a corrente elétrica, né? Corrente elétrica, que acontece o movimento dos elétrons. Então, ela precisa de um material que seja condutor. Isolante a gente já entendeu, né? Ok? Então, ele vem também, o meio, essa palavra meio, ele vem de conduzir, né? Por onde vai conduzir? É o meio condutor. Então, o meio, ele conduz, né? É o meio por onde ele vai conduzir. Qual que é o meio de transporte, né? Da cidade de Jacareí para São José, né? Normalmente, que se utiliza em o transporte público. Ele é o ônibus, né? Em cidades não é ônibus. Tem algumas cidades, São Paulo, que não é ônibus, é o metrô, é o meio condutor, por onde as pessoas vão caminhar. Aí é a mesma coisa, né? Ó, o meio aí, ó, o meio condutor, ele tem que ser os meios que a gente falou. No caso, tem que ser cobre, o ouro, né? A prata, esses materiais que são condutores, né? Ouro, prata, ferro, a própria água, o vento, o ar, né? O ar, né? Em alguns determinados momentos, que faz com que a energia, sempre quando... por quê? A gente já viu na aula passada. Por quê? Porque os elétrons se movimentam? Eles se movimentam porque há uma diferença de potencial, né? Há vamos dizer assim, um termo bem simples, né? Há uma atração do outro lado e ele observa que existe uma diferença, né? Nenhum elétron, às vezes, do outro lado e muitos elétrons desse outro lado. E aí ele vai caminhar para o outro lado, onde ele encontra essa diferença, né? Eu até citei isso no ano passado. Dei alguns exemplos lá. Então, ele caminha, né? E ele caminhando, aí que vem esse assunto que a gente está falando. O meio condutor, né? Por onde ele conduz. Os isolantes, que ele vai resistir aí, né? É uma resistência, vamos dizer assim, né? Ele pode resistir à passagem, né? Então, em alguns materiais, os elétrons têm mais dificuldade. É isso que a gente está falando, né? O isolar aí, ele tem uma dificuldade, né, para passar. Então, ele fala que esses materiais são os isolantes, né? Enquanto os que permitem a passagem mais facilmente são chamados de condutores. Então, isolante, ele impede a passagem. E o condutor, ele passa automaticamente. Ele vai passar sem nenhuma resistência, certo? Então, o que faz o material ser
mais condutor ou menos isolante? É a resistência, tá? É a resistência desse material, tá? O que é a resistência? A resistência é a capacidade de um material ou um corpo de impedir a passagem ou resistir à passagem dos elétrons, mesmo se tiver uma diferença de potencial sendo aplicada. Então, por mais que exista uma diferença de potencial, pode ser que essa resistência, que é a capacidade do material, né, ou o corpo, de impedir ou não a passagem dos elétrons, tá? Então, a resistência, ela tem a ver com isso, né? Se ela vai permitir ou não. Então, é a capacidade do material ou um corpo de impedir a passagem ou não impedir, tá? Independentemente de ter uma resistência, né? Uma resistência não, uma diferença de potencial. Então, é claro que normalmente precisa da diferença de potencial, né? Então precisa da diferença de potencial. Então, mesmo que ele tenha uma diferença que ele tem que percorrer, quando há uma resistência ali no corpo, ele vai ser impedido. É a mesma coisa se eu pegar, né, e cortar aquele fio, né, ou isolar ali, né, os fios, ele influencia muito pelo material, né? Por exemplo, tem material que, não sei se já ouviram falar, que, por exemplo, chuveiro mesmo. A bitola do chuveiro, ele tem que ser... O que é bitola? É a grossura do fio. A grossura do fio do chuveiro, normalmente, tem que ser uma espessura mais grossa. Por quê? Por quê? Porque ele usa uma capacidade aí muito alta. Então, ele exige... Chuveiro, ele exige uma bitola do fio maior. Então, normalmente tem que ser maior, para não dar problema, né? Então, a resistência tem que ser a resistência do chuveiro exige isso. Então, o fio, automaticamente, quando eu pego um fio com espessura maior, ele vai ter uma passagem melhor também, né? Quanto mais grosso o fio, a passagem melhor. Então, quando do outro lado, por isso que tem os eletricistas mais experientes, eles aconselham a fazer tudo dividido. Por quê? Tem vários objetivos, né? Um deles é esse, né? Para não ter aquecimento, né? Para não ter descarga, problemas em determinados equipamentos. Tem equipamentos que exigem mais da instalação, né? Então, se o fio for fino lá, ele vai esquentar, né? Vai esquentar muito, né? Esquentar, às vezes vai até parar, dependendo do trabalho. Dependendo até do trabalho que você fizer, pode até pegar fogo no fio, dependendo. Por quê? Porque, na verdade aí o fio, né? O fio, ele é muito fino, né? Ele é muito fino. Ok? Então, isso pode acontecer. Certo? Isso pode acontecer de dar esse problema aí, né? Então, tem que ser analisado. Então, por isso que essa informação é muito importante, né? Resistência, isolante, condutor e meio, né? Então, a gente viu aí, né? Condutor conduz energia. Resistência, né? É a capacidade lá, né? Que a gente falou aí, né? É a capacidade de um material, um corpo, impedir a resistência à passagem dos elétrons, né? Então, ele pode ser um meio aí isolante e impedir a passagem da energia, tá? Ele fala uma informação muito importante, né? Quanto maior a resistência de um corpo, mais isolante ele é.
Então, a resistência tem a ver com o quanto ele é isolante, né? Quanto melhor a resistência, quanto menor a resistência, mais condutor ele é. Então, a resistência vem desse nome mesmo, né? De resistir, né? Ele vai impedir, né? Impedir a passagem, certo? Então, o que acontece? Só responder aqui, uma pessoa tá querendo entrar. Então, continuando, ele até mostra aí, então deu para entender, resistência tem a ver com isso, né? Tem a ver com a capacidade que ele tem de impedir a passagem, tá? De impedir a passagem. Então, quanto mais resistência o corpo tiver, mais isolante ele é, né? Quanto menos resistente ele é, mais condutor ele é. Então, se ele for um material totalmente resistente, ele vai impedir quanto mais a passagem. A gente citou alguns materiais, né? A borracha mesmo. A borracha é extremamente, né, assim, totalmente resistente. Por quê? Ele vai impedir, assim, de forma total, né? Quase total a passagem de energia, né? Então, a borracha é um material assim, ok? Então, a borracha é totalmente resistente. A resistência do chuveiro, dá um exemplo aí, ó. Estou lá na página 20, dá uma olhada aí. Livro 2, Elétrico e Eletrônico, página 20. A gente tem uma resistência do chuveiro lá, certo? Ele tem uma resistência de chuveiro. Aí, né? Você observa que a resistência, ele tem um material, né? Observe aí, ó, na página 20. Quando vocês observem aí na página 20, a resistência, ele usa lá que material? Ele é um material condutor. Concorda comigo? Ele é um material condutor, certo? Por quê? Ele é um arame lá, ó, né? É esse arame aí, ó. Quando queima a resistência, esse arame ele é rompido. Você tira resistência, tem chuveiro que é de uma forma, tem chuveiro que é de outra, né? As duchas normalmente é por baixo, né? Você tira aquela tampa, né? Interessante desligar, né? Lá o disjuntor é aconselhável o disjuntor ser separado, tá? O do chuveiro, tá? É recomendável isso. O chuveiro tem um disjuntor para ele, né? O disjuntor é a segurança da sua instalação elétrica, tá? Então, é muito importante que o chuveiro seja dividido, tá? Por esse motivo. Se der algum problema lá nele, as duchas mesmo, tem ducha que ela puxa lá 700, né? Por minuto lá, né? Tipo um RPM, né? Ele exige mais, né? Então, por isso que os eletricistas mais experientes, eles fazem isso. Olha lá, ó, seu chuveiro e fora o aterramento, né?
aterramento. A maioria das casas brasileiras aí, fora as casas de condomínio, a de condomínio tem aterramento, né? O que é aterramento? Aterramento é um fio de cobre, você compra ele, é 1,5 m fio de cobre, mais ou menos. E você vai batendo ele na terra. Batendo na terra, entrar na terra, esse 1,5 m. Você deixa ele uns 4 dedos fora da terra só, 2 dedos mais ou menos, 4, entre 2 e 4 dedos, dependendo do lugar onde está. E da cabeça dele sai um fio. E esse fio ele vai ter que passar e ir lá. Normalmente todos os materiais, todos os componentes elétricos aí tem o terra, tá? Todos eles. E a tomada também, ela tem o terra, aquele terceiro pino é o terra, tá? Só que, imagine o gasto, né? Claro que a pessoa, quando ela pensa assim, né? Que ela tem é um gasto. Ela acaba tendo um gasto maior depois, imagine. Por causa do terra que a pessoa não colocou na tomada, que é aquele terceiro pino lá, né? A pessoa não colocou o terra. Aí o equipamento dá problema, queima toda hora, né? E vai danificando, pode... Então, ela não gasta em primeiro momento, mas no futuro ela pode ter um gasto maior ainda por causa do terra, né? Então, a tomada lá, ela tem que ter, principalmente a do chuveiro, né? Onde você liga o chuveiro. Tem que, no caso, ter aí o aterramento, tá? O disjuntor tem que ter também, que é a segurança, né? Se tiver algum problema, der algum problema no chuveiro, né? E algum curto lá nessa resistência aí, né? Que está aí na página 20, o disjuntor vai desarmar. Né? Ele vai desarmar. Então, se ele desarmou, até um professor, né? Dando aula, ele comentou isso, né? Que conhecido meu, né? Ele é engenheiro elétrico. Aí ele comentando, né? Que gente, dando aula, né? Gente, se o disjuntor, né? Desarmou, não brigue, não xingue, dê graças a Deus. Porque se ele desarmou, ele é uma segurança. Ele impediu que uma coisa mais grave acontecesse. Então, se o disjuntor está desarmando, é porque tem algum problema na instalação. Tá? Tem algum problema na instalação. Ele não está aguentando a carga. Então, está desarmando, dando um sinal. Ó, tem um problema. Analise, olha, tem um problema, né? Então, o disjuntor ele é a segurança da sua instalação elétrica. Então, quando ele desarmar aí, é porque existe algum problema, né? Ele desarma automaticamente, né? Então, ou às vezes ele tem muita coisa ligada nele, né? Ou às vezes tem algum curto mesmo, né? Tem algum curto na instalação, então tem que analisar, né? O que está chegando nele, né? Tem que fazer um teste aí, né? Chamar um profissional para analisar, porque se ele desarmou, algum problema tem. Eu já mexendo, né, em instalação, já percebi, já aconteceu comigo, de componentes não estar resistindo, né, chuveiro mesmo, chuveiro sempre, é constante às vezes, se a pessoa não dividiu certo, não pegou lá, deixou um disjuntor para ele só, ele costuma dar problema, principalmente se você usa aquela chuveiros maiores, né? Ele costuma dar problema. Então é bom dividir ele. Essa resistência, ela é impressionante, que ela parece que ela só queima em momentos errados, né? Pode prestar atenção para você ver. E ela só queima, se ela queima assim constante ou
uma resistência dessa, ela, né, ela não deveria queimar assim em um ano. Por que queima? Porque normalmente o chuveiro não tem terra. Certo? Ele não tem o terra. Tá? Ele não tem o terra. Então, por isso que queima toda hora. Se ele tivesse o aterramento adequado para o chuveiro, ele não ia queimar. Não ia queimar, entendeu? Então, é por isso que queima. Então, por isso que dá esses problemas. Quando você abre, você observa lá que a resistência lá é bom, claro. Quem não tem muita experiência é bom, aconselho desligar o disjuntor, tá? Tem pessoa que desliga até a instalação elétrica inteira, né? Se a casa ela não for dividida, vai ter que desligar mesmo, né? E aí desparafusa lá, e você tem a certeza que não vai te dar nenhum problema. Né? Não é difícil. Quando você desliga a chave geral, é até melhor, né? Conselho. Lá desligar a chave geral da casa, que é ou o disjuntor ou o próprio relógio. Né? Hoje em dia, os relógios padrão já tem um disjuntor lá embaixo. Né? Ele é maior, né? De 60 normalmente. E ele se desliga ele. Desligou ele, a energia não chega. Então, você não vai tomar choque nem nada disso. Né? Então, você vai tirar lá. Quando você tira, você observa lá. Cada chuveiro de um jeito, né? As duchas, mesmo, mais ou menos, é por baixo. Tira lá e observa. Ele rompe esse arame aí, ó. Da página 20. Né? Ele rompe esse arame. Né? E você já observa que a água fica fria. Primeiro sinal lá de água ficar fria. Primeiro, você tem que analisar se o disjuntor não caiu, né? Pode ser o disjuntor que caiu. Outro, a energia elétrica total da casa, né? Se a energia elétrica caiu, automaticamente a água vai ficar fria. Imagine, nesse inverno aí, a resistência é terrível. Ela sempre em momentos errados, né? Ou aquele frio terrível lá, 11 horas da noite. Não tem como você comprar outra mesmo, né? Sempre em momentos errados. Então, até eu aconselho ter outra resistência da marca do seu chuveiro. Também é claro que você tem que analisar. Os chuveiros, normalmente, tem chuveiro 110 e 220, né? Você tem que analisar também que voltagem é. Tá? Se você pegar lá, não comprar na voltagem certa, não saber que voltagem que é o chuveiro, é melhor nem comprar, que você pode comprar errado. Se você pegar uma resistência 110 e ligar nos 220, queima na hora. Se colocou ela já sai uma faiscona e queima. Já aconteceu comigo, tô falando que já aconteceu comigo. Eu na correria, fui lá, né, até esqueci disso, estava louco para sair, o chuveiro ligou. Queimou bem na hora. Fui na correria, não adiantou nada. Fui na correria, nem pensei nisso e comprei 110. Na hora que eu coloquei, acho que era 220, tive que comprar outra resistência. Então, para comprar resistência, você tem que saber a voltagem do chuveiro. E o modelo, tá? Tem chuveiro que ele é totalmente diferente. Pelo modelo você sabe. O chuveiro. O que chamamos de curto-circuito acontece quando a resistência entre dois polos é zero. Na verdade, é muito próximo de zero. Dependendo a zero, isso faz com que a corrente elétrica tende ao infinito, causando uma descarga muito alta. Então, ele cita o que é a descarga elétrica aí, né? E quando chamamos um material de isolante, não quer dizer que nenhuma corrente passe por ele. Quer dizer que o material necessita uma diferença de potencial muito alta para gerar a corrente necessária para passar por aquele material.
Então, é aquilo que eu falei, né? Então, o material não é, ele resiste, né? A quantidade com que ela consiga passar com êxito para a energia prosseguir do outro lado, né? Então, o material isolante seria isso. Esse termo que a gente vai olhar na página 22 é um termo que normalmente as pessoas confundem, tá? Página 21 aí, né? Página 21. Né? Que é a tensão, né? O que é a tensão? A gente viu corrente elétrica é o movimento dos elétrons, né? Os movimentos dos elétrons é a corrente elétrica. E a tensão, o que é a tensão? Os elétrons, o movimento do elétron, ele não é nada se não tiver a tensão. A tensão é mais ou menos assim, você tem um carro sem gasolina. O carro anda, vai ficar parado, não vai? Você precisa do combustível. Então, a tensão é o que faz esse movimento acontecer. Os elétrons se movimentar. Então, eles trabalham ali junto, né? Então, a tensão é a força que faz com que os elétrons se movam. Então, para ele se movimentar pelo fio, quando você liga o seu celular para carregar, aí isso acontece. Os elétrons vão começar a se movimentar, que ele entende que tem uma diferença de potencial, né? Tendo a diferença de potencial, começa esse movimento dos elétrons, que é a corrente. A corrente elétrica começa a se movimentar em sentido do celular, para carregar o celular, porque ele vê que o celular não tinha energia. Isso é diferença de potencial. A tomada está positivamente, lá, vamos dizer assim, né? E ele é caminhada essa corrente para o celular, porque aconteceu uma diferença de potencial. Ele observou que não tinha energia lá. Então, isso é positivamente, carga positiva, tomada, carga negativa, onde não existia nada. Isso é a diferença. E aí ele vai caminhando para onde não tem essa energia. Esse caminho acontece através dos elétrons, dos movimentos. Só que a tensão está trabalhando aí. A tensão que está empurrando. Sem a tensão, nada acontece. Esses elétrons, né? Então, cortou o fio ali, né? Ou acabou a energia. Para de carregar o celular. Por quê? Porque a tensão é que faz com que esses elétrons se movam, né? Os elétrons sempre estão em movimento, né? Sempre estão em movimento, né? Então, até ele fala aí dar esse exemplo da fila indiana, né? Na verdade, né? É uma forma organizada, né? Mesmo, mas não é por aí, né? Dessa fila indiana que dá esse exemplo aí, né? O movimento dos elétrons, o princípio não é ordenado, eles apenas se movimentam aleatoriamente, né? No corpo do material onde eles estão, para que eles passeiam e se movam de maneira ordenada. É necessário uma força externa que os faça tornar um caminho. Essa força é causada pela diferença de potencial, que eu citei aqui agora, entre os de polos. Damos essa força o nome de tensão, tá? Então, essa força que faz movimentar, qual que é a tensão que a gente mais conhece em casa aí? A gente tem a 110 e a 220. 110 e 220. Certo? Tendo essas duas tensões, 110 e 220, é por isso que acontece o movimento dos elétrons. A tensão é também demonstrada por ΔV, né? Sua unidade é a volts. Ela tem uma unidade de medida. Volts é a unidade de medida, tá? Então, tensão é uma coisa, e a unidade de medida dela, que é o volts, né? Que tensão é essa tomada? Ela é 110 volts. Então, eu falei duas coisas. Falei a tensão que ela é
e a capacidade, a unidade de medida, tá? A unidade de medida aí é o volts. Então, a tensão é medida em volts. Então, aqui já entra um critério muito importante que vocês têm que analisar. Sempre pensar, tensão, volts, tá? Se eu vou medir lá a tensão, normalmente da tomada lá, né, de todas as instalações elétricas, é volts, porque ele usa a tensão, certo? Usando a tensão, né, eu preciso dessa unidade de medida para medir, né, qual que é a tensão da tomada. A tensão é a força necessária, o trabalho necessário, né, para movimentar os elétrons de um ponto a outro através de um material. Então, ele precisa do material que a gente já falou, né, daquele termo que a gente falou do meio condutor, do isolante, precisa desses materiais. Além dele precisar desses materiais, né, que a gente já citou, né, material isolante, borracha, né, vidro, né, material condutor, né, cobre, ouro, água, né, o ar tem em alguns casos do raio, né? Então, a tensão, os elétrons precisam da tensão, ok? E a unidade de medida da tensão é o volts. Então, até aqui, o que é que a gente falou? A gente falou da tensão, eu acabei de falar, de explicar para vocês. Falamos do meio, né? Condutor, isolante, resistência. São os dois temas que eu falei. E eu falei uma revisão, eu voltei um pouquinho nos elétrons, né? No movimento dos elétrons, que é a corrente elétrica, certo? Esses temas são extremamente importantes, ok? E é importante vocês entenderem, né? Movimento dos elétrons acontece por causa da diferença de potencial. Esse movimento dos elétrons vai acontecer quando o material ele é condutor. Ele permite com que a corrente elétrica caminhe por ele. Só que ele pode ser isolante também. Eu posso isolar ali, impedir a passagem, né? A energia elétrica ia por aqui, eu não quero que vá mais. Interessante eu isolar ali, né? Colocar até a famosa fita isolante lá, né? É um bom exemplo disso. Mas existem outros materiais que podem ser usados, né? Então, existe essa diferença de condutor, né, de isolante. Então, é muito importante essa informação aí, tá? A gente falou já um pouquinho da história, né? Eu até preferi já contar, né? Mostrar essa introdução lá no início do livro. No início desse livro aí, eu passei para vocês essa história aqui, né? Um pouco da história, mitos e controvérsias. Eu citei já, ó, alguns homens aqui da história, né? Então, isso aqui já foi contado. Já mostrei para vocês, né? O famoso Tales de Mileto, né? Quem lembra aí do âmbar? Lembra do âmbar que eu citei? Aí, ó, a apostila mostra para vocês aí, certo? Lá no início do livro eu citei esse Tales de Mileto, que foi um aí que entendeu, né, como a energia funcionava a partir desse líquido, né, que saía da árvore lá, e ele fez o contato lá com a pele de carneiro, e ele via que a energia, a partir daí que surge a energia. Eu contei a história de Tales de Mileto, né, que foi esse homem aí que descobriu, né, a partir do âmbar. Aí mostra a foto do âmbar, né, essa história que eu já comentei com vocês, né, cita alguns homens, né, assim como já tinha comentado, alguns homens que foram importantes, né, para a humanidade em questão à eletricidade aí.
Ele fala também com um homem também que eu citei aí, né? Que é o Thomas Edison. Foi o que descobriu as lâmpadas incandescentes. Thomas Edison. É os imperador aí do Brasil, lá nos primórdios, trouxe essa tecnologia da época. Né? Não existia energia elétrica no Brasil e Thomas Edison ele utilizou, né, essa tecnologia da época lá, que era bem nova na época. Ele cita também Tesla, né, que foi uma pessoa muito importante aí, né, que ele aplicou a lei de Tesla, né, desenvolveu algumas coisas importantes aí para a humanidade, né? Então, são alguns homens aí, né, que foram importantes aí para a história da eletricidade, que criou coisas assim muito importantes, né? E eu citei isso aí lá na introdução, quando a gente começou o livro, eu falei desses homens aí, certo? Aí ele começa a falar na página 23 do conceito de raio, né? Ele começa a falar do conceito de raios, né? O que são raios, né? Então, raios são descargas atmosféricas, tá? Que acontece geralmente em período de chuva, né? Então, um raio é um fenômeno de descargas elétricas natural, gerada por uma diferença de potencial. Então, essa diferença que eu citei lá do exemplo de quando eu ligo, né, o celular na tomada, é um exemplo de diferença de potencial. Isso acontece lá na atmosfera, onde está começando a chuva lá, né? Então, há uma diferença de potencial lá, na atmosfera. Ela pode atingir o chão também. Ela pode encontrar uma diferença no chão, alguma coisa que atrai no chão, que vai gerar essa diferença. Ele pode atingir o solo, dependendo do lugar, mas normalmente ele atinge os lugares mais altos, tá? Normalmente tem um prédio no seu bairro. Ó, aquele prédio normalmente é o seu lugar mais atingido. Sua casa é no morro. Automaticamente, a sua casa vai ser a mais. Você tem que olhar o ponto mais alto, que é onde eles são atraídos. Então, há essa diferença na atmosfera, né? Há essa diferença na atmosfera, e aí ele pode vir para o solo, certo? Então, e aí que acontece aquela questão que eu falei. Ah, mas como que ele vem para o solo? Quem vai conduzir ele? Você não falou na aula de hoje que precisa de um meio por onde ele vai caminhar? Realmente, é verdade, precisa. Lembra que eu falei? Quando a descarga é muito alta, o ar fica sendo um condutor para ele. Porque essa descarga aqui não é descarga pequena, por isso que mata na hora, pega fogo o lugar, né? Eu já vi, né? Ele tinha muito. Onde minha mãe morava, tinha muitas árvores altas. Eu já vi um dia, eu presenciei o raio descendo em cima do eucalipto. Saber o que ele fez com o eucalipto. Ele rachou o eucalipto no meio. Imagina a descarga elétrica para rachar o eucalipto no meio. Rachou no meio. E ainda pegou fogo, começou a pegar fogo. Tava chovendo e ainda mesmo com a chuva pegou fogo. De tanto que era a descarga. Então, ele é milhões de volts. Então, isso na página 23 aí, ele fala disso. E é por isso que ele vem. Como que ele vem? Você não tem nada que conduz ele. Ele vem por causa que a descarga é muito alta. E aí o ar se torna, por causa da descarga, com esses milhões aí de carga que vem pelo raio. E é por isso que o ar faz ele vira um fio, né, invisível. Ele vira um fio invisível e vai para um lugar mais alto ou um ponto que atrai ele, né?
pode também ser aí um ponto que atrai, né? Normalmente, se a pessoa estiver mexendo com alguma coisa que atrai o raio, ele também pode se atrair para aquela localidade, tá? Qual que é o meio? Ferro, né? Todos aqueles materiais condutores lá. Se a pessoa estiver mexendo com esses materiais condutores, né? E ele pode... Claro, tem muito mito, e é o que a gente vai falar aqui, tá? Mas seria isso que acontece com os raios. Então, ele vai falar aqui dos... um raio fraco tem uns 2.000 amperes, enquanto um raio forte pode chegar até 100.000 amperes. A partir de 70 amperes, o corpo humano já fica com danos graves, podendo chegar à morte. Claro que um raio só dura alguns milésimos de segundo, né? E pode sair da nuvem para a Terra. E inverso também, tá? Pode também. Pode sair dois lugares ao mesmo tempo e se encontrar no meio do caminho, né? Isso é realmente assustador. Então, ele vai falar aí que alguns mitos, né, sobre isso, né? Por ser uma coisa muito perigosa, tem muitas pessoas que criaram alguns mitos em relação à história da humanidade aí, né? Muitas pessoas criaram muitas em verdade. Por ser uma coisa aí quase abstrata, né? Quando não é abstrato, você pode até morrer, quase abstrato, e por causa da morte que pode gerar, né? Se você tocar. Então ele fala aí, ó. Primeiro mito. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Na verdade, é um verdadeiro mito, né? Aí ele responde, né? Que é mentira isso aí. O prédio alto, árvores altas, estruturas metálicas são seguidos atingidos por raios várias vezes, né? Então, raios aleatoriamente sendo atraídos por lugares altos, estruturas, etc. Então, a probabilidade de um raio cair várias vezes no mesmo lugar é, inclusive, alta. Tá? Então, é mentira. Essa questão cai, sim. Um raio, na verdade, cai várias vezes no mesmo lugar, né? Porque, normalmente, aquele lugar o atrai. Né? O que provavelmente é um dos lugares mais preferidos para ele cair. Por isso que ele cai, né? Então, um raio pode cair várias vezes durante o ano, aí, né? Principalmente no Brasil, aí, né? Por causa da quantidade de chuva que tem e das tempestades, né, de verão. Não se deve segurar objetos de metal? É uma outra pergunta, né? Não se deve segurar objetos de metal em tempestade? Né? Então, aí depende, né? Depende do objeto. Objeto pequeno, como alicate de unha, oferece riscos. Já ferramentas não oferece risco, né? Se for pequeno. Se for um material pequeno, não. Já ferramentas grandes pode atrair raio. Atrair raio, sim. Tá? Pode atrair raio se for uma ferramenta maior. Porque ele é metal, né? Ele é metal. Ele for qualquer material que conduz, se for grande, material. Mesmo alguns guarda-chuva, né? Conheci já uma pessoa que ela morreu, né? Estava numa tempestade andando com um guarda-chuva. O guarda-chuva, ele é totalmente condutor, né? Imagine chuvona, guarda-chuva lá, né? O guarda-chuva ele pode atrair. Ele pode ser perigoso. Né? Caso você esteja em um descampado, né? Onde você é o ponto mais alto, né? Ponto mais alto será você e seu guarda-chuva. Então, perigoso, sim, pode atrair. Porque ele é grande, né? A estrutura de um guarda-chuva é todo ferro, né? Ele é todo de ferro. Então, por ele ser ferro e grande, então ele pode atrair, sim. Então, se for um lugar livre, assim, onde você vai ser o ponto mais alto e o seu guarda-chuva,
é melhor se esconder, né, em outro lugar, né? Também, a árvore também atrai, tá? Uma árvore grande num lugar mais alto, e ela é o ponto mais alto, ela também atrai. Não é recomendável se abrigar debaixo de árvore, não. Não é, porque atrai também. Caso esteja em meio de várias árvores, não há problema. O problema são um ponto isolado. Então, quando há muitas árvores, não tem tanto problema. O problema é um ponto isolado e você está debaixo daquele ponto, né? Então, geralmente, não são atingidas diretamente por raios, tá? Então, as pessoas, geralmente, a pessoa, literalmente falando, normalmente não é, né? Não são atingidas diretamente, mas recebem descargas próximas e isso é suficiente para levá-la à morte. Então, por mais que você esteja, às vezes você não é atingido diretamente, mas esses respingos, né, esse respingo que sobra às vezes da descarga elétrica pode ocasionar até a morte. Então, normalmente a pessoa não é atingida diretamente, mas se ela for, dependendo da carga elétrica, ela for atingida nem se for 1% da carga que caiu em determinado lugar, a sobra que atinge ela pode matar na hora. Ele fala da questão de espelho. Espelho não tem nada a ver, é mito. O chuveiro, sim, é perigoso, né? Principalmente o chuveiro que a gente utiliza, né? O elétrico aí. Ele é totalmente perigoso. É recomendável tomar banho quando tá chovendo muito, tá? Então, ele vai falar do carro. O carro é seguro, né? É seguro lá, por causa do espaço que você tem dentro do carro. Aquela gaiola de proteção, de ficar as pessoas ali, né? Cai sobre o raio e sai pelo o pneu. Então, é a gaiola que te livra, né? É uma gaiola Fahrenheit aí, né? A famosa gaiola Fahrenheit. Então, ela te protege por esse motivo, tá? Ele cita algumas curiosidades aí, né? Do Cristo, né? E cita aí Saturno, página 27, alguns planetas, né? Página 27, que existem diferenças entre raios e relâmpagos, né? Existe uma diferença entre eles. Relâmpagos são correntes elétricas geradas por nuvens e tocam o solo. Raio sempre se conecta ao solo, pode incluir do solo para a nuvem. E fala que o Cristo Redentor aí, ele é atingido mais de 6 vezes ao ano por raio, por aquela questão, né? Seu ponto mais alto. Foram observadas evidências de raios em mais 4 planetas, além da planeta Terra. Ele cita que Dom Pedro I, aí, ó, um assunto interessante também, foi Dom Pedro II, na verdade. Dom Pedro II iniciou, né, a iluminação elétrica por aqui, na estação da Corte, no Rio de Janeiro, né? Ele lançou lá, né? No Rio de Janeiro, foi a primeira estado a ter energia elétrica. E também aqui ele cita alguns países aí na página 28 que mais consomem energia elétrica aí, né? Conforme estatística aí. E em São Paulo, me mostra a foto da hidrelétrica, né? A hidrelétrica, que é o meio que mais o Brasil utiliza, né? As barragens aí para gerar energia. São Paulo aqui mesmo é tudo barragem, né? As barragens que são as geradoras de energia. Ele cita que a primeira cidade de São Paulo foi Rio Claro, foi a primeira cidade aí a ter energia elétrica. Cita o ano, assim como a cidade lá do Rio também. Foi Dom Pedro II que trouxe a energia elétrica para esses dois estados. Gente, eu vou passar para vocês um exercício. Então, ó, façam os exercícios
Faça os exercícios da página número 30. Faça o exercício da página número 30, tá? Vou até colocar no grupo. Deixa eu colocar no grupo. Exercício da página 30, que é esse conteúdo que eu passei hoje. Ele vai falar de conteúdo que eu passei hoje e de alguns conteúdos que eu já passei em algumas aulas anteriores aí, tá? Que é o exercício da página 30, ok? Eu vou colocar no grupo essas informações. Deixa eu só fazer a chamada. Vou abrir aqui e vou fazer a chamada. Eu já libero vocês, tá? Vamos lá. O Abner, não, né? Thalia Amaro Bueno. Maria Bueno. Thalia Maria Bueno. Caio. Daniela Silva de Oliveira. A Daniela que tá aí, né? Daniela Silva de Oliveira. Isso. Danilo Rocha Aguiar. Danilo Rocha Aguiar. Não, né? Diogo Dionata. Sim ou não? Não. Guilherme, Joyce, José Cleito, Leonardo. Leonardo Amaro. Beleza. Beleza. Valeu. Marcos Alves de Aquino. Não. Maria Vitória. Presente. Obrigado. Valeu. Otávio e Pedro. Beleza? Então, Daniela, Leonardo, Maria Vitória. Tá bom? Então é isso, gente. Faça o exercício da página número 30. Beleza? E na aula que vem a gente entra aí no capítulo número 2, tá? A gente vai para o capítulo número 2 na aula que vem. Beleza? Pode fazer o exercício, responde lá e me tira a foto e me envia no meu pessoal, no WhatsApp, tá bom? Pode ser assim, tá bom? Boa semana para vocês. Eu aguardo vocês na aula que vem, tá bom? Tchau, tchau. Faça o exercício. Falou, professor. Tira a foto e me manda, tá? Tá bom, Daniele? Tá bom, Leonardo? Certo aí, ô Maria Vitória? Beleza, mando sim. Tá bom. Pode responder lá a caneta mesmo e me tira a foto e me manda. É mais rápido, eu já dou uma olhadinha. Beleza? Boa semana, eu aguardo vocês na aula que vem para a gente entrar aí no capítulo número 2
do livro aí de eletro e eletrônica. Beleza? Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tchau, Maria Vitória. Tchau, Leonardo. Tchau, Daniele. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau, tchau.